Muito bom, muito boa tarde, então, mais uma vez. Quero mais uma vez me apresentar, professor João Trindade, Direito Constitucional. Estamos na estrada há um certo tempo. Professor José Trindade, de Direito Administrativo. Não é porque é meu irmão, não, mas é revelação do Direito Administrativo 2017-2018. Então, a gente vai aqui fazer essa dobradinha aqui bem rápida, bem direto ao ponto, para a gente trazer algumas dicas legais de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Boa tarde, gente. Vou aproveitar e pegar o gancho do Cocito, que ele falou daqueles delegados lá, da tortura e tudo mais. Ele falou da punição, possibilidade de punição penal, mas você tem que lembrar que o agente público, ele não está, pelo mesmo fato, ele não vai ser punido só penalmente, ele vai ser punido em outras instâncias. Então, pela tortura, naquele exemplo lá dos 3 caras que pegavam o cara lá e torturavam, ele vai sofrer a punição penal pelo crime hediondo, aquelas coisas todas, vai sofrer punição civil, judicial, por improbidade administrativa, porque, segundo o STJ, tortura é ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, podendo ser punido, inclusive, com multa de até 100 vezes o seu salário, tá? E ele vai ser punido internamente também. Ele vai ser punido pela própria administração, porque a administração pública tem o poder de punir internamente os seus agentes que cometerem infrações. O nome disso, poder disciplinar. Então, o poder disciplinar é esse poder interno que a administração tem de aplicar punições. Ah, professor, eu sei. Teve um colega meu que foi removido para trabalhar 6 horas da noite numa delegacia lá em Águas Claras, para pegar o trânsito. Ou foi removido da PF, foi removido para o Acre, para ser punido. Não, jamais, gente, jamais. Em qualquer meio, seja militar, seja... Mas falando aqui do civil, do meio civil administrativo, remoção não vai ser punição disciplinar, pelo amor de Deus. Tá? Professor, mas eu vi, aconteceu. Sim, desvio de poder. Utilizar um ato com a finalidade para a qual ele não serve, ele não deve ser utilizado. Tá? Desvio de poder, desvio de finalidade. Remoção, utilizar remoção como punição, não pode ser utilizado, não pode utilizar, se utilizar desvio de poder. Mas aí tem uma coisa que o CESP está gostando muito de abordar, mais recentemente, que é o seguinte: professor, eu estava lá na delegacia e vi um colega meu, eu sou chefe, sou delegado lá, e vi um subordinado meu roubando dinheiro, desviando dinheiro da delegacia. Eu vi na hora. O cara estava tão de boa que eu peguei o celular, filmei, gravei. Eu posso aplicar uma punição para ele? De imediato? Não. Mas, professor, eu vi, está tudo gravado. Não. Mas, professor, é absurdo. Não, meu irmão, pare de insistir. Não pode. Não admite, o poder disciplinar não admite a aplicação de sanções de maneira imediata, sem ter um prévio processo administrativo disciplinar, em que se garanta ampla defesa e contraditório. Então, o poder disciplinar, que é esse poder que a administração pública tem de punir os seus agentes, de punir quem tem vínculo com ela, ele não pode ser aplicado, não precisa ser pela justiça, não precisa ir para a via judicial, por causa da alta executoriedade dos atos administrativos. Mas, mesmo sendo uma punição interna, sempre vai ter que ter um procedimento administrativo. Pode até ser simples, pode até ser mais simplificado. Por exemplo, no caso de uma advertência da vida, você tem um processo mais simplificado, uma sindicância. No caso de acumulação ilícita de cargos, você tem um processo sumário. Não precisa ser tão demorado, não precisa ter os 120 mais 20 dias para decidir. Mas vai ter que ter um processo administrativo disciplinar em que se garanta ampla defesa e contraditório. Tá? E falando em ampla defesa e contraditório, a gente tem uma súmula vinculante importante sobre o tema. Galera, súmula vinculante é a senha para cai pra caramba. Então, súmula vinculante não tem jeito. Falou súmula vinculante, você tem que saber decorado, mas o problema é que o STF, você sabe que o STF não sabe legislar, né? O STF, quando vai fazer uma súmula vinculante, ele esquece das exceções, ele esquece das complementações. Então, a súmula vinculante, você tem que saber não só o que ela diz, mas também quais os casos aos quais ela se aplica e quais os casos nos quais ela não se aplica. Então, a gente tem a súmula vinculante, a famosa, quem já está estudando há um certo tempo, súmula vinculante 3, fala sobre ampla defesa e contraditório no TCU. Ela fala da regra e fala da exceção, mas ainda tem a exceção da exceção que não está na súmula vinculante e já caiu em prova do CESP nível médio. Então, súmula vinculante, qualquer tema que você vir, que é
consta de uma súmula vinculante, pode ter certeza, questão certa na prova, e tome cuidado para saber quais as hipóteses nas quais ela se aplica e quais as hipóteses nas quais ela não se aplica. Anote aí para quem não leu, para quem depois vai ler em casa. Súmula vinculante número 5. Professor, essa eu sei de cor, essa eu já estudo há um certo tempo, eu sei de cor, mas a exceção você vai ter que ficar atento para ela. Olha só, súmula vinculante número 5. Galera, rapidinho, para a gente entender qual é a lógica dessa súmula vinculante número 5, bem rapidinho, a história dela, porque isso já caiu em prova do CESP, como era antes e como ficou depois. Fique atento, as provas estão cada vez mais aprofundadas. 14, olha a linha do tempo, 14 de setembro de 2007, o STJ, não é o Supremo, o STJ, ele editou uma súmula. O STJ, você sabe, ele não faz súmula vinculante. Súmula vinculante é só o STF. O STJ faz súmula, só súmula. Súmula, simplesmente súmula. E ele fez uma súmula, a súmula 343, que dizia o seguinte: a presença de advogado no PAD, no processo administrativo disciplinar contra servidor público, a presença de advogado no PAD, o STJ dizia que ela era obrigatória. Veja, o STJ dizia, o STJ disse, processo administrativo em geral, a presença de advogado é facultativa. Mas processo administrativo disciplinar contra servidor tem que ter advogado. Cara, eu era presidente de comissão de sindicância nessa época, foi uma loucura. Porque a gente tinha um monte de servidor sendo processado e a galera começou a simplesmente não indicar advogado. Só para poder fazer o processo demorar mais, você ia ter que indicar um advogado para defender o cara. Se o cara não tivesse dinheiro, ia ter que ir para a defensoria pública. Loucura, barata voa, sangria desatada. Aí, isso foi, veja só, 14 de setembro de 2017. Dia 5 de fevereiro de 2008, isso foi 2007. 14 de setembro de 2007. 5 de fevereiro de 2008, menos de 6 meses depois, o STF fez uma súmula vinculante dizendo: é o que o STJ falou, só que não. O STF disse: você, STJ, você faz súmula. Súmula, só súmula, simplesmente súmula. Mas eu, Supremo, eu faço súmula de caráter vinculante, que todo mundo é obrigado a seguir, mesmo que discorde. E aí o que é que o STF disse na súmula vinculante número 5? A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade. Ou seja, o servidor que é processado administrativamente, o servidor que sofre um PAD, ele pode, se quiser, constituir advogado, mas ele pode também, se quiser, fazer a autodefesa, mesmo que não seja advogado e mesmo que não seja sequer bacharel em direito. Porque a presença de advogado no processo administrativo, mesmo que de caráter disciplinar, mesmo no PAD, a presença de advogado ela não é obrigatória, ela é facultativa. Toma cuidado que pode cair em prova de dois jeitos. Pode cair em prova dizendo: a falta de defesa técnica por advogado não é causa de nulidade, certo? Ou pode cair dizendo que a presença de advogado no PAD ela é facultativa. Estou dizendo a mesma coisa, né? Se a falta não gera nulidade, é porque a presença não é obrigatória, porque a presença de advogado no PAD ela é facultativa. Mas o pulo do gato, para terminar, é a gente voltar para o direito administrativo. O pulo do gato, cuidado, você que vai ser policial civil do DF 2019. Essa súmula vinculante 5 não se aplica para um tipo de PAD. Tem um tipo de PAD que tem que ter advogado. Alguém sabe qual é? Perfeito. Esse aqui vai ser policial civil do DF, ó. Esse aqui não, todo mundo. Todo mundo está aqui, né? O PAD da execução penal. O processo administrativo disciplinar da LEP, da Lei de Execução Penal, da Lei 7.210, para apurar a prática de falta grave,
como isso mexe com a liberdade do cidadão. Isso pode dar regressão de regime, isso pode dar perda dos dias remidos, isso pode dar uma série de prejuízos da execução penal. Esse PAD da execução penal, para apurar falta grave, esse tem que ter advogado. Beleza? Então, toma cuidado com a sua questão de prova do CESP, por exemplo. Se ele disser, PAD tem que ter advogado, errado. Você só vai dizer que é necessária a presença de advogado se ele falar especificamente que é do processo administrativo disciplinar para apurar falta grave no âmbito da execução penal, Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84. Beleza? Agora, aí a gente dá continuidade com a questão do direito administrativo. Exato. Então, vamos pegar ainda na situação do policial civil que cometeu atos de tortura. Pelo mesmo fato, tortura, ele vai responder em 3 instâncias, já falamos sobre isso. Civilmente, por improbidade administrativa. Ah, professor, a improbidade administrativa não é criminal, não? Não. Inclusive, tanto não é criminal, que nunca uma ação de improbidade administrativa vai resultar em prisão. Pelo amor de Deus, o CESP já fez questão de múltipla escolha, no tempo que ele tentou inventar, fazer questão de múltipla escolha, com 4 alternativas, 3 delas tinham dizendo que o cara era, no enunciado dizia que o cara era processado por improbidade, em 3 alternativas tinha a opção, que ele ia sofrer pena privativa de liberdade em decorrência disso. Não, improbidade administrativa não gera pena privativa de liberdade. Então ele vai ser processado civilmente por improbidade administrativa, vai ser processado criminalmente, aí já não é com a gente a discussão, e ele vai ser processado administrativamente, num processo administrativo disciplinar. Lembre, mesmo fato, 3 processos. Mesmo fato, possibilidade de 3 punições. Mesmo fato, 3 processos independentes. O CESP adora falar isso. Ah, fulano foi processado administrativamente por ter cometido tortura. Logo depois foi instituída uma ação penal contra ele. Assertiva. O processo administrativo disciplinar será interrompido, será suspenso para aguardar o resultado da ação penal. Não é obrigatório. Não existe essa interferência de uma instância entre a outra. Professor, mas e se ele for condenado no PAD, demitido e absolvido na ação de improbidade administrativa? O que é que acontece? Nada. Os resultados também são independentes. Eu posso ser condenado por improbidade, absolvido no PAD. Condenado por improbidade, absolvido criminalmente. Condenado criminalmente, absolvido no PAD. Pode ter tudo. Só vai ter, basicamente, uma situação em que um resultado de um julgamento vai interferir nos outros. Se lá na ação penal, por crime hediondo, o resultado for o seguinte: absolvo o réu, o acusado, o réu, eu sempre me confundo com esses termos do direito do processo penal, mas enfim, absolvo o acusado, porque não houve o fato descrito, não aconteceu tortura, eles levaram lá para o beco só para conversar com ele. Ou absolvo o acusado porque não foi ele que cometeu a tortura. Ele não tem nada a ver com a história, forjaram provas contra ele, ele não tem nada a ver com a história. Se eu for absolvido criminalmente por negativa de autoria ou negativa de materialidade, negativa de autoria e prova da inexistência do fato, é a única situação em que eu serei obrigatoriamente absolvido nas demais instâncias. A única situação relevante de interferência de instâncias. Tá? Professor, e se eu fui condenado no PAD, demitido, e lá na ação penal ficou provado que eu não tinha nada a ver? Ficou negada a minha autoria. E aí o que é que acontece? Fui demitido no PAD, mas absolvido criminalmente por negativa de autoria. É simples. Você não tem que ser obrigatoriamente absolvido no PAD, mas o PAD já acabou, você já foi demitido. Simples. Anula-se a decisão do PAD e você é reintegrado. Não é reconduzido, não é revertido.
você é reintegrado. A reintegração é o retorno do servidor que foi demitido por anulação da decisão do PAD. Beleza? Mas, outra coisa que você tem que ter cuidado. A ausência de interferência entre as instâncias quer dizer que os processos seguem de forma independente? Quer dizer que as sanções podem ser acumuladas ou não? Quer dizer que não existe interferência de uma instância sobre a outra. Mas não quer dizer que não existe nenhuma comunicação. Porque eu posso utilizar na instância administrativa as provas produzidas lá no processo criminal. Eu posso utilizar a prova emprestada. E aí que a gente tem mais um ponto de convergência entre 3 matérias. Olha só, o que a gente vai falar aqui agora pode cair para vocês em 3 matérias. Pode cair na prova de direito constitucional, pode cair na prova de direito administrativo e pode até cair na prova de processo penal. Então fica atento. O que eu vou explicar aqui agora, pegando o gancho do que o Zé Trindade falou, é a questão da súmula 591 do STJ. A galera, antigamente a vida era muito fácil, hein? Antigamente aquela sua tia-avó diz, mas eu estudei para o concurso do DASP, eu estudei 1 semana e eu passei. E meu sobrinho estuda, tem 3 meses que ele estuda, ele não passou em nada ainda. O pessoal fala como se passar em concurso fosse coisa fácil, né? Estava sem fazer nada, passei num concurso. Galera, na época que eu comecei a fazer concurso, foi em 2004, ainda caía questão de administrativo, que era assim, são elementos do ato administrativo, letra A, forma, letra B, era assim ainda. Mas o pior é que caiu uma dessa para investigador da Polícia Civil do Maranhão em 2018, do CESP. Feito pelo CESP. Mas é uma, né? Não, é uma. Não é uma. Na minha época era a prova toda assim. Aí começou a cair, eu lembro, quando eu tinha começado a dar aula em 2005, aí começou a cair jurisprudência para o pessoal do nível médio. O pessoal, meu Deus, está caindo jurisprudência agora. Aí depois começou a cair jurisprudência de súmula vinculante, depois começou a cair outras jurisprudências, outras decisões, e o pessoal louco. Hoje em dia, galera, cai a jurisprudência do STJ, na prova de constitucional. Estou falando da prova de penal, não. Estou falando da prova de constitucional. E esse daí você vai anotar para ler em casa também. Súmula 591 do STJ, súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça. Essa não é vinculante, porque quem fez é o STJ, né, claro. Mas essa daqui vem no sentido da jurisprudência do Supremo. O que é a súmula 591? Bem rapidinho para a professora Adriane entrar com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Súmula 591. Permite a prova emprestada. O que é isso? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu posso fazer por ordem judicial, eu posso fazer interceptação telefônica para instruir um PAD. Aí a hora que você acorda e responde, olha só. Vamos lá? Eu posso fazer interceptação telefônica por ordem judicial para instruir um processo administrativo disciplinar? Não, mas não é não envergonhado não, galera, tem que ser um não pesado. Eu posso fazer interceptação telefônica para o PAD? Não é para esperar eu terminar de fazer a pergunta. Eu posso fazer interceptação? Não pode, PAD não, professor, pelo amor de Deus. Agora, se pelo mesmo fato o cara estiver respondendo na esfera administrativa, o PAD, e também na esfera penal, o juiz da vara criminal pode determinar a interceptação telefônica do cara para a esfera penal? Não, mas pode ou não pode? Pode. Depois de realizada a interceptação telefônica no processo criminal, você concorda comigo que eu já invadi a intimidade do cara? Quer dizer, eu já quebrei o sigilo. O que eu quero evitar é que o Estado entre na intimidade do cidadão por causa de um mero PAD. Mas o Estado já entrou na intimidade do cara. O Estado já monitorou. O carinha lá, o carinha da Polícia Civil já ficou lá monitorando, no guardião, ouvindo a conversa do cara todinha. Ele com a namorada, ele com a amante, ele com a peguete, tudo. O Estado já entrou na intimidade dele.
se o Estado já quebrou o sigilo na esfera penal, ele pode utilizar essa prova nas outras instâncias, na instância administrativa e na instância civil, na qualidade de prova emprestada. E desde que tenha o quê? Ampla defesa e contraditória. Ele tem que ser ouvido também na esfera administrativa e também na esfera civil. Beleza? Então, para você lembrar disso, não esquecer nunca mais na sua vida. Esqueça seu nome, mas não esqueça isso. Eu posso quebrar, eu posso fazer interceptação telefônica, quebrar sigilo das comunicações telefônicas para instruir PAD. Não. Eu posso quebrar sigilo das comunicações telefônicas para instruir ação penal. Posso, nos termos da lei 9296, dependendo do crime. Crime sujeito à pena de reclusão. Tem os requisitos, você estuda com o professor Cocito, lei 9296. Mas eu posso quebrar sigilo das comunicações telefônicas para ação criminal? Posso. Depois de quebrado o sigilo na esfera penal, eu posso usar isso como prova no processo administrativo ou no processo civil? Posso. Como é que eu chamo essa comunicação? Prova emprestada. Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça. Galera, passar em concurso público hoje está difícil. Por isso que você está aqui hoje, fazendo a sua parte, para quando sair o edital da Polícia Civil do DF, você está realmente já com a matéria adiantada para estar lá, fazendo ajuste fino e garantir a sua aprovação. Então, toma cuidado com essas questões do direito constitucional, do direito administrativo. Tem muita gente de carreiras policiais que só quer estudar penal e processo penal, né? A aula de penal e processo penal é lotada, a aula de constitucional e administrativo fica lá metade da sala, mas é isso que pode fazer diferença para você na hora da prova. E falando nesse ajuste fino, eu tenho uma dica aqui para vocês, já que está caindo jurisprudência do STJ, inclusive, e essa dica vale não só para o direito administrativo, não só para o direito constitucional, constitucional nem tanto, mas vale também para o direito penal, vale para todas as matérias. Tem uma ferramenta no site do STJ, em que os servidores do STJ fazem todo o trabalho por você. Eles pegam um tema e selecionam os principais entendimentos do STJ sobre aquele tema. Então, tem processo administrativo disciplinar, tem 2 volumes de processo administrativo disciplinar, tem 2 volumes sobre improbidade administrativa, tá? Tem volume sobre crimes contra a administração pública, sobre o direito penal todo, sobre ECA, sobre quase tudo. Você vai lá no site do STJ, aí na parte de cima tem as abas, você vai na aba jurisprudência. Aí lá tem as opções, você vai clicar em jurisprudência em teses. Jurisprudência em teses. Tem mais de 100 volumes por tema, com os principais entendimentos do STJ sobre cada tema. Tá? Então, não está para concurso, não está para brincadeira, você também não pode estar para brincadeira. Então, essa é uma ferramenta muito útil, muito interessante. Prova de delegado, prova de agente de polícia civil, prova de investigador, carreiras policiais, o CESP está tirando muita coisa de lá, sobre temas de direito administrativo de todas as áreas. Muito obrigado pela atenção de todos. Também conhecido como o ninho das questões do CESP, esse jurisprudência em teses do STJ, tá? Galera, só para a gente se despedir, para eu e o meu irmão a gente se despedir, eu queria só agradecer a presença de vocês aqui hoje. Esse evento, mais uma vez, vale lembrar, é um evento beneficente, então a gente vai depois postar lá no site do IMP Concursos e do IMP Online também, as fotos da entrega de todos esses alimentos que a gente arrecadou para as instituições de caridade. A gente tem convênio com mais de 12 instituições de caridade aqui no DF, tá? E no entorno também, então acompanha lá. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero dizer que vai ser certamente recompensado na vida de vocês e no concurso de vocês a beneficência da qual vocês estão participando e também essa dedicação a qual vocês estão demandando para o dia de hoje. Quero agradecer antecipadamente toda a nossa equipe de professores que também de forma beneficente vem aqui hoje para passar o sábado com vocês.